Olá, pai! Estamos de volta para mais um sábado responder perguntas que eu recebi lá no Instagram. A dúvida de hoje, eu confesso, ela é uma dúvida recorrente, tá? Então eu vou deixar ela aqui para eu responder perguntas futuras, porque a Fábia perguntou assim: como saber se estou pronta para fazer a ceia? Bom, essa dúvida ela é frequente porque as pessoas perguntam como saber se eu estou pronto para a prova, né? A Fábia perguntou da ceia, mas isso que eu vou falar aqui segue muito para qualquer certificação. Como saber se eu estou pronto para passar na prova de certificação? Bom, vamos lá. Eu quero presumir que se você está aqui me acompanhando, você está estudando para uma certificação e talvez com a T2, talvez de outra forma, não venha ao caso aqui, mas o fato é, primeiro, estudar para uma certificação, tenhamos aqui uma clareza, não é estudar por simulado. Se você estuda só por simulado, você vai reprovar. Ponto. Ah, Thiago, mas o fulano, a Mariazinha da minha agência estudou só por simulado e passou. Tá bom, vai lá agora e pergunta para Mariazinha como que ela explica a relação do câmbio com a inflação. Quer ver? Explica. Já expliquei. O que eu quero dizer é que se você estuda só pelo simulado, você pode dar o azar de passar na prova. Sabe por que dá o azar? Porque você acha que você aprendeu, mas você não aprendeu, criatura. E aí quando você for confrontado com a realidade, você não saberá explicar aquela parada. E veja, é verdade que você precisa ter a certificação. Só que mais importante do que ter a certificação é ter aprendido o conteúdo. Por isso, não é estudar só por simulado. O simulado é uma ferramenta importante de aprendizado, mas para reforçar o que você viu em videoaulas, o que você viu em apostilas, porque tudo isso é um conjunto de coisas que você precisa utilizar. Fechou? Então essa é a primeira situação. Você estudar vendo as aulas, fazendo as suas anotações, fazendo as suas explicações sobre o tema, tá bom? Agora, mais uma vez, o simulado é uma excelente ferramenta de aprendizagem. E aí você precisa, primeiro, falando da CEA, está muito bem no módulo 3, ponto. Só que o módulo 3 sozinho não vai resolver. Então como que você vai olhar o seu desempenho nos simulados para saber se você está indo bem? Partindo do princípio que nossa primeira discussão já é uma discussão vencida, o que eu quero dizer com isso? Partindo do princípio que eu não preciso mais ficar explicando que você só vai estudar pelos simulados, ou seja, partindo do princípio que você viu as aulas, como é que você mensura se você está bem para fazer a prova através dos simulados? Primeiro, você precisa ter uma nota geral acima de 85%, tá? Só que mais importante do que ter a nota acima de 85% é você saber o porquê você tem essa nota. Em outras palavras, você saber responder para você mesmo cada uma das perguntas. Veja, as perguntas têm 4 alternativas. Você sabe explicar para você mesmo por que naquela questão a alternativa A seria a correta e todas as outras seriam erradas? Se você sabe explicar para você mesmo, você tem um bom sinal de que você de fato aprendeu o conteúdo. E aí, esse processo de autoexplicação a respeito da pergunta ajuda você a expandir a sua percepção sobre o tema. Então lá na hora da prova, se a questão vir falando sobre o tema, mas de uma outra forma, você não decorou o simulado, você aprendeu. Você saberá responder a questão lá na prova. Então, para saber se você está indo bem e se você está pronta, Fábia, ou isso serve para qualquer certificação, mais importante do que a nota que você tem nos simulados é a maneira como você responde essas questões. Se você estuda aqui com a T2, você sabe que todas as nossas perguntas lá na nossa plataforma são comentadas em vídeo individualmente. Aliás, se você não estuda com a T2, você pode conhecer os nossos cursos com 0 compromisso através do Trial. O link está aqui embaixo, é só se cadastrar e ter acesso agora mesmo. Pensa assim, as questões da nossa plataforma são comentadas por mim, certo? O que você vai pensar é o seguinte: se eu tivesse no lugar do Thiago e tivesse que explicar essa pergunta, eu saberia explicar? Se a resposta for sim, você tem um bom sinal de estar pronto e pronta para a prova.
tá bom? Então fica aqui essa recomendação, não estude apenas por simulado. Mais uma coisa sobre simulado. Simulado foi feito para você errar, não foi feito para você acertar. O que eu quero dizer com isso? Quando você erra o simulado, você gera em você um estresse sobre aquela pergunta e vai entender o porquê você errou. É nessa hora que você aprende. Se você está acertando ali meio que no chutômetro, você vai gerando um excesso de confiança que não cabe se comparado com a realidade da prova. Então, muito cuidado com isso. Então, não fique chateado ou chateada por ter errado o simulado. O simulado não é uma ferramenta de avaliação. O simulado é uma ferramenta de aprendizagem. É treino. Aqui é treino. Treina bem para ir bem lá na hora da prova. Fechado? Mais importante do que a nota é a maneira com que você responde as questões. Conta aqui para mim nos comentários para que prova você está estudando. A gente se vê no próximo material. Tchau!